Ok, obrigado. Na verdade, eu que agradeço essa oportunidade, de estar aqui compartilhando o conhecimento e experiência, ah, adquirida durante esse processo de interpretação na área política. Ah, eu escolhi a área política porque foi uma área que me desafiou muito enquanto intérprete. Então, compartilhar isso com vocês, na verdade, vai ser muito interessante e vai fazer com que eu lembre de todo esse processo, né? Todo intérprete tem os seus momentos, todo intérprete tem os seus desafios, mas é isso que faz com que nós, enquanto intérpretes, ah, tenhamos essa bagagem, né? Interpretativa, a competência linguística, a competência interpretativa. Então, isso é interessante. Mais uma vez, agradeço por essa oportunidade. Então, é, o porquê da área política, né? A área política, ela fez com que eu me desafiasse, assim como eu falei antes, mas me desafiasse pelas as tecnologias. Eu já interpretava em outras áreas, eu já interpretava na área educacional, na área artística, eu já interpretava em outras áreas. E quando eu recebi a proposta de interpretar na área política, foi algo desafiador, só que ah, não, eu não temi a isso. E eu lembro, eu também sou professor de língua inglesa, e eu lembro que eu dava aula a uma aluna, que é cirurgiã cardiovascular. E ela sempre, eu perguntei em uma de nossas aulas, se ela não temia ou se ela não tinha esse receio de abrir um corpo e fazer todo aquele procedimento. E ela me falou desta forma: se eu tivesse medo, eu não sairia nem de casa. Então eu coloquei isso na minha mente e eu lembrei exatamente dessa frase quando eu recebi essa proposta de interpretar na área política. A minha experiência interpretando na área política começou com interpretando a vereadora, a primeira vereadora surda aqui da minha região. Então, era uma vereadora que ela foi eleita, uma vereadora surda, e ela precisava de interpretação durante as sessões, né, na Câmara de sua cidade. E quando eu recebi a proposta, eu falei sim, mas eu ainda não conhecia todos os termos da área política. Eu tinha competência tradutória, interpretativa e linguística, só que ainda não conhecia muito a área. Mas eu sempre gostei dessa adrenalina, eu sempre gostei de me desafiar. Quanto mais algo era desafiador, isso me encantava, e aceitei. E quando eu comecei a interpretar, eu cheguei na casa dessa vereadora, e quando eu comecei a interpretar, eu falei, nossa, calma que tem muitos termos aqui que são diferentes, mas como intérprete, todo intérprete tem que arrumar uma solução, né? Ou nada, ou afoga. E estava perto já da sessão começar, e eu respirei, eu busquei todo aquele conhecimento que eu tinha estudado lá na pós-graduação, busquei todo o conhecimento teórico para colocar em prática. Então, é aí que tudo começa, né? Vou passar aqui o slide. Então, é aí que tudo começa. Eu precisei interpretar essa vereadora. Eu lembro que na hora eu percebi que os termos iam me desafiar, né? Mas eu ia no sentido de cada termo. Uma outra dificuldade que o intérprete, sobretudo intérpretes que vão interpretar em interior,
em cidades pequenas é a questão da dicção, né, ah, dos eleitos, né, ali. Então, às vezes, você não vai conseguir ouvir bem, às vezes, você não vai conseguir entender, às vezes, você vai ser desafiado pela sua própria língua. E isso é uma das barreiras. E você tem que arrumar a solução. Todo intérprete, na sua atuação, ele vai ter que arrumar a solução. Na verdade, a vida do intérprete, enquanto profissional, é resolver problemas, e problemas interpretativos. Aqui eu falo um pouco sobre mim. Eu sou Francinaldo Lima da Costa, professor de língua inglesa, intérprete de Libras e empreendedor. Francinaldo, eu sou formado em letras em inglês, paguei algumas disciplinas no curso superior em bacharelado em tradução pela Universidade Federal da Paraíba. Além disso, tenho uma vasta experiência na área política, interpretando o presidente da República e também a primeira surda eleita como vereadora da Paraíba em concurso público, artístico, religioso e stand-up. Além disso, também tenho experiência na área de interpretação do inglês para Libras. Então, esse também é um outro desafio e que eu também me divirto fazendo. E atualmente estou nessa graduação em docência no ensino superior. Antes de falar dessa experiência interpretando para o presidente da República, eu quero ainda fechar a experiência em relação à vereadora. Eu lembro que eu usei muitos, eu fui atrás de soluções, como eu falei, e deu certo. É tanto que eu continuei interpretando para essa vereadora. E o que eu quero dizer com isso? É que, com essa bagagem teórica, com essa bagagem que você já tem interpretando outras áreas, você indo atrás do sentido da informação, do sentido das informações que são passadas durante o processo interpretativo, faz com que você consiga, mesmo não tendo tanto conhecimento dos termos daquela área, a fazer boas escolhas interpretativas, né? E um livro de Heloísa Barbosa, Os Procedimentos Técnicos da Tradução, fala muito sobre isso, sobre as nossas escolhas interpretativas. E isso é muito rico, né? O profissional, naquele momento, conseguisse resolver aqueles problemas interpretativos. E também, não só problemas linguísticos, aliás, interpretativos, mas a questão de dicção. Muitas vezes eu não conseguia entender o que o vereador estava falando, devido que estava distante. E, além disso, eu lembro que em um dos momentos, é isso que eu vou falar aqui agora, há nomes que a gente não entende, na verdade, mesmo sendo em nossa língua nativa, né? Então, qual é a adrenalina? Vocês vão ver que eu vou usar muito essa palavra aqui, adrenalina. Qual é a adrenalina que um intérprete na área política precisa ter? Primeiro, a ética política e a ética, sobretudo a ética profissional. E aqui já coloco profissionalismo. Conhecer as terminologias da área, mas como eu falei, eu entrei sem conhecer e dentro dela eu comecei a entender todo o processo, e eu não gostava de política. Na verdade, eu costumo dizer que eu gosto de interpretar na área política, mas não gosto, não sou fã da política, eu vou ter que, eu realmente apoio isso, apoio aquilo, não. Eu gosto de interpretar na área política. Não quer dizer que eu gosto da política. Então, surpresas, você vai ter muitas surpresas. Nós vimos aí, nesse período eleitoral, né, o que o intérprete de Libras passa em algumas ocasiões. A neutralidade.
mas da neutralidade mesmo. Por exemplo, eu interpretei aqui o presidente da República. Então, o intérprete, o livro, na verdade, há um livro interessante que se chama O Intérprete, Sua Majestade. Ele fala que o intérprete ele tem que entender, interpretar e esquecer. Então, imagina que eu estou aqui interpretando o presidente da República e depois eu desço dali e alguém vai e me pergunta o que eu acho a respeito do discurso do candidato. Eu não tenho que achar nada. Enquanto eu estiver lá, enquanto profissional, eu apenas tenho de fazer meu trabalho, que é ser ponte entre surdos e ouvintes. Então, a neutralidade mesmo. Não se posicionar politicamente nas redes sociais depois de, um, de uma interpretação assim. Também dizer, também você ser profissional a tal ponto, mesmo você não concordando com tais pontos, você ainda se manter neutro e fazer a interpretação da mesma forma. E na Libras, você é muito expressivo. Então, mesmo que você não concorde com o que está sendo dito, você vai ter que concordar com o seu corpo, né? Porque você usa as expressões, você não são só sinais. A Libras, ela tem suas configurações, ela tem a sua linguística, e um desses aspectos é a expressão corporal e facial. Então, não tem como você ah, não tá mostrando a mesma intensidade que o palestrante está falando. Então, você tem de fazer isso. Você usa seu corpo para passar uma imagem, né? Então, isso é importante. Você vai enfrentar desafios como nomes e sinais de cidades, estados. Você tem que saber os sinais das cidades, porque cada cidade tem seu sinal. As que não tiver sinal, você vai ter que fazer a datilologia. O que seria a datilologia? Você usar o alfabeto, que é um empréstimo linguístico do português. Então, você precisa fazer isso, passar a informação, o nome da cidade, mesmo que não haja um sinal para aquela cidade, estados, interiores, sinais de políticos, cada político tem um sinal, e você precisa também estudar sobre esses sinais. Eu lembro que na Câmara lá, havia muitos vereadores, e eu tinha de saber o sinal e o nome de cada um deles, porque os surdos já conheciam aqueles vereadores através daqueles sinais. Os projetos tem de conhecer leis, artigos, sinais dos governantes, entra aí nos políticos, etc. Então, isso é um desafio também para os intérpretes de Libras, ter de decorar e estudar isso tudo. Visão e missão do intérprete na área política. Ser tão profissional ao ponto de sair de uma sessão e não tomar partido algum, que foi exatamente o que eu falei. Então, saiu dali. Primeiro que você vai sempre, isso até mesmo nas línguas oralizadas, você vai ter um, um parceiro ali durante aquela interpretação, nem mesmo com ele você vai estar tomando partido, ou discordando, ou concordando, não. Você tem que entender que ali você está como um profissional. E quando eu interpretei o presidente da República, foi bem, vai fazer, acho que 2 meses, e estava num período, né, de política, isso tudo. Então, eu precisava divulgar meu trabalho também, eu tive que postar nas redes sociais. Mas foi tão interessante a forma que eu postei nas redes sociais, que até mesmo pessoas ah, que não apoiavam o presidente acharam interessante o profissionalismo. Entende? Então, você tem como, sim, fazer o seu marketing, networking,
postando, mas sabendo fazer isso, né? Postar, sabendo, somos profissionais da linguagem, né? E linguagem, quando eu falo em linguagem, línguas oralizadas, a linguagem na questão linguística, ah, porque quando se trata de Libras, a gente não fala linguagem, a gente fala língua. A Libras é uma língua, mas aqui eu estou falando em uma linguagem em um contexto amplo. Então, é interessante, enquanto profissional, que outras pessoas dependem da sua comunicação ali, você sendo ponte, ah, consigam entender isso, né? Quando você posta algo do seu trabalho. Então, foi interessante isso, que as pessoas conseguiram entender que ali havia um profissional e os surdos ficaram muito gratos porque eles receberam as informações que estavam sendo passadas. Então, essa é a visão. A missão, ser ponte entre ouvintes e surdos. Ler o máximo de informação democrática, ali, desculpa, levar, na verdade aqui não é ler, é levar o máximo de informação democrática aos surdos. Então, eles têm direito, né, de ter essas informações. Então, essa é a missão do intérprete em quaisquer áreas. Uma adrenalina importante. Ler, assistir e estudar sobre assuntos importantes da área política de seu país e de outros. Então, você vai ter de estudar. Na verdade, isso é em qualquer área, né? O intérprete, ele sempre tem de estar atualizado. Então, o intérprete, ele precisa ter esse conhecimento, porque muitas vezes você não vai ter acesso às informações para conseguir fazer aquela interpretação. Então, você vai chegar na hora, você não vai ter tido o briefing, e você vai ter de fazer essa interpretação. Então, quanto mais você estuda assuntos diferentes, você vai ter um conhecimento prévio, que às vezes você não consegue ter em alguns trabalhos. Então, isso também é importante. Por isso que eu friso aqui que não é somente na área política, mas em todas as áreas. O intérprete, ele tende a estudar ah, para que aquilo também seja uma ferramenta na hora que ele estiver interpretando. E adrenalina importante, formação continuada. Então, ah, há muitos intérpretes que aprendem Libras com contato com os surdos, através de associações, através desse contato do dia a dia. E muitos viram intérpretes dessa forma, que acontece muito. E alguns só vão atrás dessa competência linguística e às vezes esquecem de estudar essa outra competência, que é a competência interpretativa. Então, mesmo tendo o domínio linguístico da Libras, é necessário que você continue estudando, fazendo cursos na área de interpretação, né? E, sobretudo, na área de interpretação de Libras para o português, português para Libras. Como eu já falei, nós passamos a informação através do nosso corpo. Então, há uma sutil diferença entre a interpretação oralizada e a interpretação, no caso que a gente chama de visual, né? Então, é preciso técnica, é preciso competência linguística e interpretativa. Às vezes eu vejo muitos intérpretes que eles têm um nível linguístico, eles conseguem ser pontes entre surdos e ouvintes, mas em ocasiões assim do dia a dia. Então, quando você entra numa área política, onde você vai ter de usar termos técnicos, usar termos
muitas vezes você não usa no dia a dia, isso é onde você vai ser desafiado, é onde você vai precisar usar a competência interpretativa para solucionar aquele problema. É, o intérprete vive constantemente nisso, ou nada, ou afoga. Então, você vai estar ali. E outra, a sua imagem está sendo exposta. Então, muitas vezes você não vai conseguir disfarçar que você não está tendo a competência interpretativa e nem a competência linguística, porque a sua imagem está sendo exposta ali. Então, é necessário que você tenha essa formação continuada, que você continue estudando, e isso é para sempre. Então, a formação continuada, ela é super, super importante para o intérprete de Libras, não só o intérprete de Libras, mas qualquer intérprete que queira dar um bom trabalho, oferecer um bom trabalho ao seu cliente, né? Então, isso é o mínimo, é um requisito mínimo mesmo. Você continuar estudando, se qualificando, porque isso vai fazer com que você tenha menos esforço ah, durante a sua interpretação, né? Eu gostaria de falar também sobre a experiência, aqui com uma informação extra, a experiência sobre interpretar do inglês para Libras, né? Então, esse é um outro desafio. Eu também sei a língua de sinais americana. É interessante pontuar isso, que cada país tem sua língua de sinal. Tá? Nós, no Brasil, usamos a Libras, que é a língua brasileira de sinais. Temos o ASL, que é o American Sign Language, que é também uma outra língua de sinal. Mas, quando a gente está usando a interpretação do inglês para Libras, é um desafio a mais, né? Então, as experiências que eu tive, não tive ainda essa experiência de interpretar na área política do inglês para Libras, mas eu tive na área artística, na área ah, acadêmica, então isso foi muito interessante. Mas o que eu quero dizer com tudo isso é o quê? Que o intérprete, ele tem de estar preparado para todos os desafios. E é isso que faz com que o intérprete seja intérprete. Então, eu lembro quando eu decidi entrar naquele carro para ir para uma outra cidade, interpretar uma área a qual eu não tinha interpretado ainda, eu coloquei na minha cabeça que era isso que eu queria fazer, porque como eu falei, a frase daquela minha aluna médica, se você tiver medo, você nem sai de casa. Então, é ir com medo mesmo, eu sei que isso é uma frase, uma motivação clichê, né? Mas vai com medo mesmo, mas ir com medo, mas com prudência, né? Eu não vou, imagina, eu recebo uma proposta de interpretar o presidente da República e chego lá na frente só com aquela coragem toda, mas não não sabendo que há uma competência que não é assim também, a gente tem de ser prudente. Então, quando recebo uma proposta dessa, e eu entendo que, sim, é desafiador, é normal causar esse receio, mas você vai medir. É desafiador, causa medo, mas eu estudei, eu tenho base teórica, eu tenho competência interpretativa, então isso você balança, você pesa, né? E isso a gente chama de prudência. Então você vai chegar lá sabendo, porque eu costumo dizer a seguinte frase: se tem a oportunidade, é porque alguém já fez. Então, se há um intérprete, se há essa vaga de interpretar para tal pessoa ou para tal cargo, é porque alguém já fez e é possível fazer. Então,
você coloca em sua mente que você tem essa competência interpretativa, a competência linguística, e você chega lá e é aí que você entende-se como profissional, né? Você vai chegar lá e vai usar o que você sabe. Agora você chegar lá, eu tenho coragem, vou e pronto, e chegar lá e de repente você não é bom, não vai ser confortável para você. Todas as propostas que eu aceito, né, eu aceito tendo ciência dos desafios, mas também aceito tendo ciência do que eu vou estar levando de bagagem. Então, com a Libras, acredito que faz mais de 15 anos que eu tenho contato com a língua de sinais brasileira. Então, contato com os surdos, né? Eu acredito que faz mais de 15 anos. E eu tinha contato com os surdos, então eu já. É tanto que muitas pessoas falam que quando eu estou interpretando, quando eu estou sinalizando, eu pareço surdo, porque foi tanto tempo tendo contato com os surdos que é, você copia mesmo o que os surdos estão, como eles fazem, como eles sinalizam. Isso é bom porque você leva para a sua interpretação. Porém, a gente tem a performance, né? Então, a forma que eu interpreto na área educacional, a forma que eu interpreto na área de stand-up, a forma que eu interpreto na área artística é diferente da forma que eu interpreto na área política. Então, a postura ali, e sobretudo a Libras ela chama atenção. A Libras, a língua de sinais brasileira, você está fazendo aquelas expressões gestuais, a expressão facial, corporal, chama a atenção. Mas o intérprete, ele não tem de chamar tanta atenção a ponto de o palestrante ficar escondido, né? Então, você tem de ter essa postura também. Então, você está ali com aquela postura, mas quem precisa ser visto é a a pessoa que está passando as informações, você apenas está sendo ponte. Então, também você tem de se adaptar. Então, eu lembro que quando eu comecei a interpretar na área educacional, eu tinha algumas manias dos próprios surdos. Então, do dia a dia, e eu tive que fazer essa adaptação. Então, na sala de aula, porque o surdo, ele tem formas que fazem com que outras pessoas olhem, né? Porque você está mexendo o corpo. Então, você também tem que se adaptar ao local qual você está interpretando. Isso é muito importante também. Ah, e outra coisa que eu queria pontuar aqui, que eu não comecei ser intérprete na área de Libras, na área da língua de sinais. Eu comecei sendo intérprete, o que me fez querer ser intérprete foi a língua inglesa. Então, a minha primeira experiência enquanto intérprete foi interpretando em um evento de linguística, a área qual eu sempre gostei. Foram 3 dias, e fui pego assim de supetão. Então, é, eu fui para assistir um evento sobre pedagogia, cheguei lá e eu percebi que não ia ter intérprete. E tinham dito no e-mail que ia ter intérprete. E na hora, a professora da universidade, ela olhou e fez, você interpreta? Porque eu já estudava a tradução também na universidade, mas ela nem sabia. Eu falei, ok. Então, foi ali que eu comecei aquilo, eu disse, nossa, era isso que eu queria fazer e é isso que eu quero fazer. Então, eu comecei a ser intérprete na área da língua inglesa. Então, eu interpretava do inglês para português, português para inglês. Porque com a língua, 20 anos que eu tenho contato com a língua inglesa, então era a língua que eu sentia confortável. Depois de ter experiência na área da língua inglesa, eu só puxei também para a área de Libras. Então, aqui na região, mas no Brasil em si, as demandas que há a mais são na área da língua de sinais brasileira. Então, isso é notório, sobretudo depois desse tempo que a Libras ficou muito mais visível, né? Então é isso. Eu agradeço novamente a oportunidade de compartilhar essa experiência com vocês. E agora sim eu tenho que. Obrigado, ok? Então é isso.
ok?